Seja bem-vindo ao Em Foco, o programa das noites de sexta-feira, debate dos temas que marcam a atualidade aqui na Regiões TV. Estamos a falar de questões laborais, naturalmente estamos a falar da greve, também do orçamento e já abordámos aqui, a doutora Mariana já abordou aqui a questão também dos fluxos migratórios e o Custódio Oliveira dizia-me no intervalo que é importante de facto olharmos para os jovens e para onde é que esta gente nova vai, até a propósito da intervenção da Cristina aqui na segunda parte, Custódio. Eu tenho que dizer isto. Aos 19 anos eu estava em Paris e era imigrante. Provavelmente foi o melhor que me aconteceu na vida. Eu não vejo nada, eu sei que isto é remar contra a maré, não é politicamente correto, mas não vejo nada como negativo que os nossos jovens tenham experiências de trabalho no mundo. Hoje as distâncias não se medem pelos quilómetros, medem-se pelo tempo que levam de um sítio ao outro. Nós estamos próximos de qualquer ponto do mundo. E, portanto, para mim não me impressiona nada que os jovens partam, que os jovens consigam experiências de emprego noutros sítios, porque depois acabam, não virão todos, mas a grande maioria regressa e trazem essa mais-valia de aprendizagem, de ligação ao mundo. E, portanto, eu queria só deixar este testemunho de que me parece positivo, não vejo como negativo isto de dizer tem que ficar cá. Não vejo. É um excelente estágio, é uma excelente abertura. Eu vejo isto pela positiva. E era isto que me parece que devia marcar aqui. Aliás, eu achei muito curioso quando a Cristina referia, nós hoje já sabemos que não vamos ficar na nossa pequena terra, na nossa pequena aldeia ou até no nosso pequeno país, doutora. Esta movimentação hoje em dia é de facto até mais fácil pelas formas todas que temos de comunicações, não é? Embora seja uma palavra chavão, mas nós estamos num mundo globalizado, não é? Aliás, os trabalhadores passam de país para país, não há propriamente não há fronteiras, as empresas movimentam-se, deslocam os trabalhadores. Quanto aos jovens, aliás, eles têm já a experiência, nós estamos na União Europeia, eles têm já a experiência dos programas Erasmus, portanto há de facto uma maior abertura. Mas sobre este ponto, permita-me, eu penso que há que pensar um pouco na causa que força essa migração. Se a causa é económica, ela é mais ou menos forçada. Se eu, de facto, procuro aventura, procuro experiência, aí não será tão penoso eu sair, não é? Será por vontade própria, mais no sentido da descoberta. Exatamente, mas eu penso que, de qualquer modo, não nos podemos afastar da questão económica e da questão do contexto nacional e da questão que, no fundo, motiva ou tem motivado estes grandes movimentos migratórios, que são essencialmente de cariz económico. E, portanto, e é isso que nós temos que resolver e não propor-lhes a saída do país. Suponho que não é propriamente resolver o problema, não é? Doutora, diga-me uma coisa, em termos de fluxos migratórios, em termos de saídas do país, não apenas a Europa que se apresenta hoje como futuro, quer dizer, hoje há um leque muito variado. E vamos falar aqui de uma coisa já várias vezes abordámos aqui essa questão, mas, por exemplo, mesmo em termos das exportações, em termos de tudo isso, quer dizer, a Europa já não é só aquele mercado preferencial, há outros sítios para onde olhar, não é verdade? Bom, em relação, por exemplo, à questão da imigração, nós hoje imigramos também para Angola. Portanto, os imigrantes que nós tínhamos dos países africanos de língua oficial portuguesa, hoje são também lugares de destino dos portugueses. Portanto, temos já alguma imigração para Angola, mas a imigração continua a fazer essencialmente para a Europa, embora, em alguns casos, e voltando à questão dos jovens, alguns dos programas Erasmus que os colocam na Europa, automaticamente os poderão colocar depois noutras partes do mundo. Estou-me a lembrar de alguns programas de Erasmus em que os alunos são colocados na Dinamarca ou na Noruega e que, por sua vez, depois há ligações com outras partes do mundo e, neste momento, podem estar em Hong Kong ou em Macau. E, portanto, há de facto uma grande variedade de destinos, uma vez que nós vivemos num mundo que é efetivamente globalizado.
Mas digamos que não gostaria de ir por aí, por essa questão da aventura. Gostaria que nos centrássemos mais na questão económica, não é? Pelas razões sociais. Porque efetivamente haverá que dar um outro rumo ao país, não é? E não só ao país, dar um outro rumo dentro do país. Não é? Que é uma outra questão que também para fora do país falar. E dentro do país, Sr. Paulo Moraes. Digamos, estamos a chegar à parte final do programa, estas coisas andam para o tempo roda não obstante. Em relação ao orçamento, que é de facto uma das questões importantes, das mais importantes para o país que está neste momento, por onde é que este orçamento nos pode levar? Ainda hoje lia que um antigo Prémio Nobel da Economia falava mais uma vez nesta questão que a austeridade não gera crescimento e que o crescimento e que as coisas assim só podem gerar miséria. O que é que o senhor pensa disto? Relativamente ao orçamento, nós temos um problema estrutural gravíssimo, do meu ponto de vista, nos orçamentos, que é a falta de transparência orçamental. Aliás, é uma questão levantada pela Troika, de que se tem falado pouco, mas contrariamente à maioria dos países desenvolvidos, os portugueses não sabem, de facto, o que é que se passa no orçamento. O orçamento é uma peça que normalmente acaba por ser tornada pública através da internet, mas é completamente imperceptível, ou seja, formalmente é pública, mas não é escrutinável porque as pessoas não têm acesso àquele tipo de informação. E alguma informação que era importante que tivessem, que os portugueses soubessem, por exemplo, que nós, a partir do próximo ano, o Estado português vai pagar quase tanto de juros da dívida pública como paga de salários a toda a função pública. Só para terem uma ideia, estamos a falar de 7, qualquer coisa mil milhões de euros de juros e 9 mil milhões de salários a todos os funcionários públicos. Portanto, é evidente que quando há grandezas deste tipo, quer dizer, desde logo, duas facetas. Primeiro é que o orçamento está muito descompensado. Mas isso obviamente não é culpa deste governo, e em boa verdade nem do anterior, é um problema que se tem vindo a agravar. E depois é evidente que perante esta ordem de grandeza, eu preferiria que se poupasse mais nos juros e menos nos salários. Em vez de andar a tirar 2 subsídios aos funcionários públicos, talvez fosse melhor ideia tirar aos juros da dívida pública. O problema é que aí... Como é que se tira dinheiro? É uma questão de opção. A negociação a um prazo mais alargado? Não, o problema é que os juros da dívida pública vão para os bancos, que têm mais poder negocial que os funcionários públicos. Esta é que é a questão. Dizia o Padre António Vieira, exatamente, o Padre António Vieira dizia que para dar de comer a um peixe grande são precisos muitos peixes pequenos, mas também é verdade que um peixe grande dá de comer a muitos peixes pequenos. Esta é que é a opção sempre, é saber se queremos dar de comer ao peixe grande os peixes pequenos ou o peixe grande aos peixes pequenos. E esta é que é a questão de fundo. E por isso, enfim, poderíamos escalpelizar aqui muitos outros aspectos do orçamento, mas o que é facto é que os cidadãos deveriam saber onde é que está a ser gasto o seu dinheiro. Mas isto vê-se a nível da administração central, mas também a nível da administração até local. A maioria dos um cidadão em Lisboa não sabe que a Câmara de Lisboa gasta por cada cidadão que lá vive cerca de 2 mil euros. E, portanto, se falarmos de uma família, um casal com 2 filhos, estamos a falar de 8 mil euros por ano. E será que os cidadãos em Lisboa têm esse benefício através dos serviços que a Câmara disponibiliza? Pronto, a transparência orçamental é isto, é primeiro... Aqui isso é um valor muito importante, mas será que as pessoas têm minimamente noção disso? Não E perguntam com nenhuma. certeza, e para onde é que vai esse dinheiro? São esses dois aspectos. Primeiro, os cidadãos têm direito a saber onde é que está a ser gasto o seu dinheiro e como está a ser gasto o seu dinheiro. E depois têm direito a saber o que é que ganham com as contrapartidas dos impostos que pagam. E claramente, eu acho que este orçamento poderia ser melhorado. Aliás, eu contava que o Partido Socialista viesse falar desses aspectos, com formas de poupar dinheiro, que não tem necessariamente a ver com tirar salários às pessoas ou regalias às pessoas, como seja a renegociação das parcerias público-privadas, que está prevista no memorando da Troika e de que o Governo não fala, a oposição não fala, ninguém fala, parece que todo o tema está tudo muito caladinho, é verdade, sim senhora, esse aspecto é um pouco estranho. 1,6, 1,7 mil milhões de euros aproximadamente, que é quase tanto como o valor dos subsídios. Nas rendas, eu recordo que a própria Ministra da Justiça, quando tomou posse, ficou muito escandalizada pela quantidade de rendas que andava a pagar nos tribunais, e enfim, teve esse fogacho e até hoje continua a pagar as rendas e que se saiba, não fez até hoje rigorosamente mais nada. A formação profissional, onde se gastam cerca de 1.000 milhões de euros a mais do que se deveria gastar e que é dinheiro que nem chega nem aos formandos, nem aos formadores, etc. Há todo um conjunto de medidas que podiam ser tomadas em sede de revisão orçamental que poderiam ir, obviamente, melhorar e facilitar a vida aos portugueses, sendo que, obviamente, para tomar estas medidas, tinham que se enfrentar grupos poderosos que estão habituados a comer da manjedoura que é o Orçamento do Estado.
é que há muitos grupos de gente, e de gente, desde logo, grupos profissionais, grupos empresariais, etc., que estão habituados a ir ao orçamento. Como é evidente, se há fatias enormes do orçamento que vão beneficiar esses grupos económicos, depois não dá para pagar o subsídio de Natal aos pobres dos funcionários públicos. É evidente, o dinheiro não nasce. E por isso eu estaria à espera que houvesse, quer do lado do governo, que enfim é um governo novo, deveria ter mais imaginação para tomar este tipo de medidas, quer da parte da oposição, que agora, como está na oposição, também já não teria muito a perder, mas o que é facto, eu na área das parcerias público-privadas, eu fico perplexo, porque nem o Bloco de Esquerda, que reclama sempre contra tudo e contra todos, reclama contra as parcerias público-privadas. E o PS não reclamou contra as parcerias público-privadas? Está, digamos, a folga que os senhores falam, está um pouco dentro disto que o professor Paulo Moraes estava a dizer? Seria por aqui ou por outras alternativas? Por acaso eu acho que, com todo o rigor, acho que as pessoas estão também um bocado distraídas acerca do que está a passar. Por exemplo, está no site do PS, por exemplo, se quem lá for ver, estão lá as medidas, as 23 medidas que o PS apresentou ao Governo para discutir e para ver se aprova. Uma delas, não tendo diretamente a ver com as PPPs, tem a ver com a transparência das privatizações. Que é para criar um grupo de trabalho, o Governo deve elaborar um plano de prevenção dos riscos das privatizações. Concordo com isso, mas isso não tem nada a ver com o orçamento. Pois não. É uma das medidas. Estávamos a falar disso. É uma das medidas. Estou a perguntar. É uma das medidas, mas há aqui mais. Pois, enfim, no combate à evasão fiscal está aqui outra das medidas. Mais apoio ao crescimento da economia, que há bocado falávamos. Estão aqui a retirar os tais subsídios de Natal e de férias, que não devem ser retirados, com tudo bem, mas tudo explicado e com demonstração cabal. Tudo bem explicado. Portanto, não é assim inteiramente verdade que o PS está muito calado. Não é verdade. O orçamento está a ser discutido em comissões. Hoje passou para o plenário. A partir de hoje passou para o plenário. Segunda, terça e quarta-feira vamos ter os debates no plenário. Estejamos atentos àquilo que vão ser as propostas do PS, que vão ser discutidas. Mas olha, diga-me uma coisa, porque um dos aspectos que se tem falado muito nos últimos tempos e que me parece que é de facto muito pertinente é fala-se em cortes, mas aspectos que motivem, que desenvolvam a economia, que sejam um motor da economia. Dê-me um exemplo concreto, Fernando Jesus, por favor, de uma das medidas que o PS tenha proposto e que de facto pudesse alavancar a nossa economia de forma que as coisas melhorassem um bocadinho. Já propôs o António da Segura em plenário também, em várias intervenções. Só peço que nos recorde um exemplo muito concreto. Um exemplo é que ele arranja uma forma, este governo que arranja uma forma, como tinha o anterior, aliás, uma estratégia de crescimento, de apoio dirigido muito às pequenas e médias empresas. De apoio com recursos, com crédito bancário facilitado. Que é de que os mais se queixam, não é? Que neste momento as PMEs queixam-se muito. Acreditem que eu conheço aqui bem perto, empresas riquíssimas, com encomendas muito boas, mas que estão asfixiadas porque não têm dinheiro para comprar matéria-prima. Com 120 trabalhadores umas, outras com 200. Eles estão aflitíssimos, recorrem ao Governo, já reúnem com o Governo, questionado aliás por mim, na Assembleia Pública, disse o senhor, os ministros, que vamos tratar rapidamente, é porque um dos vossos programas do vosso antigo Governo era os PMEs Invest, e se vamos retomá-lo, mas quando é que retoma? Já passaram 6 meses. Mas o Governo tem capacidade, enfim, de ter ter algum peso relativamente à banca para que isto possa... Claro que tem, porque enfim, que o dinheiro que da Troika também não é só para gastar em salários e juros. O dinheiro que vem é para financiar também a economia, tem que ser. Tem que reorientar o dinheiro do Ucrânia para este tipo de iniciativas. Eles têm 15 mil milhões, ou creio eu, de crédito para gastar, que pode ser reorientado para as empresas, para a economia. A economia do país, se não emergir, se não crescer, o desemprego também não se resolve. Ao não me dizer qual é o país do mundo onde, com um orçamento como este recessivo, em que a economia vai crescer no próximo ano, o desemprego vai aumentar. E como é que vamos ter dinheiro para pagar sequer a nossa dívida externa? Não vamos ter dinheiro para isso. Com um orçamento assim. Portanto, está aqui uma volta. Para quê? Obviamente que a Troika está de acordo com isto, obviamente, não é? Claro que está. Ou usar aqui a volta, porque isso é uma opção. Há ali folgas, de facto, que eu não sei, eu estou convencido que a estratégia do Governo é fazer todo o mal, todas as malandrices neste orçamento, para ter aqui uma folga para 2013, que tem eleições em 2013. É óbvio que sim. Não acha que é um bocado arriscado? Não concordo nada com isso. Porque não é nada arriscado. Expliquem qual é a razão. Porque é que não injeta dinheiro na economia,
Não reorienta o Ucrânia para lá, não negocia com a Troika que uma parte do dinheiro vá para lá, porque não é só para pagar juros da nossa dívida, temos que pagar, com certeza, mas se a economia não crescer, como é que vamos pagar? Como é que vamos pagar, Cancela de Moura? Eu estou a dizer, eu não concordo nada com o que o Fernando Júlio está a dizer, porque, por exemplo, nós já agora reportando ao último período em que esteve o FMI em Portugal, na altura tínhamos um mecanismo, eu aí concordo com o que disse há bocadinho, que era a desvalorização do escudo que tornava tudo mais fácil. Toda a gente pagava para a mesma medida. Nós agora não temos essa possibilidade. Este orçamento, na minha modesta opinião, julgo que é de desfecho imprevisível. E ao contrário do que o Fernando Justo está a dizer, eu acho que o Governo faz muito bem precaver-se para que não exista PEC 1, PEC 2, PEC 3, PEC 4, como aconteceu no passado. Porque o que não perdoa, eu peço desculpa, o que não perdoa ao engenheiro Sócrates não é o facto de ele ser responsável por uma crise sistémica a nível europeu. O que não perdoa ao engenheiro Sócrates é ele ter omitido a gravidade da situação. E ele foi penalizado nas urnas por causa disso. Mais nada. E aquilo que aqui se passa, acho eu, que o Governo se está a precaver, é de facto um orçamento reconhecidamente recessivo, mas também o Primeiro-Ministro já veio dizer que iria rever com a Troika as medidas da alavancagem da economia dentro, olha, uma das medidas que falou, que foi o redirecionamento de algumas verbas do CREN para esse efeito. Agora, tudo isto está dependente de muitas outras coisas, nomeadamente a expectativa que têm, por exemplo, os funcionários públicos e os trabalhadores em geral, de que, por exemplo, ao nível da receita trabalhou-se muito, agora esperam que, ao nível da despesa, que o Primeiro-Ministro repetidamente disse, vamos cortar gorduras, vamos cortar despesas do Estado. Este orçamento está muito dependente daquilo que o Governo tiver a coragem de fazer desse lado, que é do lado da despesa, e aí estou de acordo com o Paulo Moraes, eu de facto julgo que as parcerias público-privadas têm que ser necessariamente revistas, porque toda a gente já percebeu o descalabro que atingiram aqueles números. Por último, eu penso, como nós estamos sempre a falar que estamos muito dependentes, e é verdade, daquilo que se possa passar na Europa, é verdade que vai começar uma discussão muito importante, que pode vir a resolver o problema das dívidas soberanas, que é a questão dos eurobonds, que foi lançada a discussão pelo Presidente da Comissão Europeia nestes dias, contra a vontade dos gigantes europeus, mas que efetivamente julgo que tem toda a pertinência, porque nós daqui para a frente temos que saber, poderia ser um mecanismo importante para o Banco Central Europeu poder intervir ou não. Até sei que esta nem é a posição do Primeiro-Ministro. Pode não ser, efetivamente, a melhor solução, mas eu lembrava que a Reserva Federal dos Estados Unidos tem cerca, em termos de dívida pública, os títulos de dívida pública andam na ordem dos 2,5%, e neste momento o nosso Banco Central Europeu, peço desculpa, anda na ordem dos 11%, e o nosso Banco Central Europeu tem títulos de dívida pública na ordem dos 2,5%, portanto 5 vezes abaixo daquilo, aí sim é que podemos falar em alguma folga para que a Europa pudesse eventualmente resolver em definitivo, porque nós estamos a adiar sucessivamente. Mas nós não estamos a falar do país, eu estou agora... 5 bilhões de euros mas eu peço desculpa, para injetar na economia. Eu estou a tentar ser claro relativamente a esta matéria, porque me parece que esta discussão que o Durão Barroso agora introduziu pode ser uma matéria importante para, definitivamente, a Europa encontrar um caminho para uma resolução do problema, que já se percebeu, nem é da Grécia, nem de Portugal, nem da Irlanda, e que agora começa a ser também da Itália, da Espanha, da Alemanha, da própria França, que também já começa a tomar medidas de austeridade e a precaver-se para o futuro. Portanto, eu julgo que este orçamento, para mal dos nossos pecados, nós não sabemos bem qual o desfecho que podemos ter. E anda muito bem o Governo, quando sabendo, e corrigiu, quero lhe dizer, para 3% da recessão do próximo ano, pode eventualmente criar mecanismos que possam precaver algum descalabro, alguma situação que não esteja dentro do seu controle. Doutora Mariana, ajude-nos a perceber, embora a senhora seja professora de Geografia, mas o que é que o cidadão comum vê destas coisas todas? A senhora dá aulas, contacta com muita gente também. Eu, exatamente como professor, iria dizer que precisávamos efetivamente de olhar mais para o humano e menos para o económico. Eu sou pouco política, como já verificaram, não entro muito neste tipo de discussão. Penso, enquanto cidadã comum e no ambiente de facto em que estou inserida, ouvimos falar demasiado de finanças, de mercados, que não sabemos exatamente o que é, de finanças nem tão pouco, e gostávamos mais de facto de ouvir falar do humano,
daquilo que era necessário fazer para tornar a vida mais humana, mais em função do desenvolvimento humano. Eu perguntaria, não sei se isto daria eventualmente para outro debate, mas eu perguntaria, por exemplo, porque é que não se ouve falar os países nórdicos, porque é que não estão em crise? Será talvez aquele desenvolvimento humano no sentido mais puro? Professor Paulo Moraes, gostava de ouvir a sua opinião sobre isto. Esta resposta é muito simples. Não estou em crise porque nos índices de percepção da corrupção são os países que estão no topo. São os países mais desenvolvidos que são os menos corruptos. Não há trapaças. Pois é. É muito simples. E porque aquilo a corrupção é sempre a transferência não é tanto do bem coletivo que para está a mão de sempre, alguns. não é tanto o económico nem o financeiro que está... Aliás, há países... primeiro são os países que estão mais bem colocados em termos do índice de percepção da corrupção. Além disso, a maioria das empresas de determinada dimensão na Suécia e na Dinamarca nem sequer fazem negócios com países que estão mal colocados em termos de índice de percepção da corrupção. Até porque a corrupção é contagiosa, há esse problema. Não há países sérios a fazer bons negócios com países corruptos. Para haver um corrupto, está sempre um corruptor, não é? Absolutamente, até porque quando se juntam, dá sempre problema, porque nós sabemos que quando se juntam maçãs podres com boas, nunca são as podres que ficam boas, não é? E, portanto, nessa matéria não haja dúvidas que a corrupção é claramente contagiosa. E países que estão a ter problemas, nomeadamente a própria Alemanha, têm a ver com questões deste género. E recordo aqui, mais uma vez, um assunto que é muito português, que é o problema dos submarinos. Como é que se entende que na Alemanha já haja pessoas presas porque corromperam portugueses e em Portugal parece que ainda não deram por ela que houve corrupção na compra dos submarinos? Na Alemanha já deram por ela, já julgaram as pessoas, já as condenaram e já as prenderam. Nós aqui ainda estamos à espera. As coisas que o professor Paulo Moraes nos dizem com tanta razão, realmente. Já agora, só assim, apelo mais uma vez à sua capacidade de síntese, o que é que os portugueses, qual é a preocupação maior que devemos ter? Nós, cidadãos comuns, não estou a falar de pessoas altamente especializadas, mas muita gente que está a ver este programa, a maior preocupação que devemos ter e, digamos, talvez também um bocadinho de esperança que possamos ver disto tudo, se é que podemos. É assim, eu julgo que os portugueses não podem ter muita esperança no atual estado de coisas. Portanto, o regime tal como está e pela forma como tem vindo a funcionar, não pode gerar, não há milagres, não pode gerar uma boa situação. Tem que haver, de facto, uma mudança profunda ao nível do regime, em que os diversos poderes, tal como os conhecemos na vida contemporânea, o poder legislativo, executivo e judicial, cumpram devidamente a sua função e neste momento estão a falhar todos. O Poder Legislativo está a falhar, desde logo porque o Parlamento não tem feito o que lhe compete, que é fazer leis e boas leis. O Executivo está a falhar porque também se está a meter no Poder Legislativo, mas isto já é um problema, aliás, antigo. Bem, e o Poder Judicial é uma catástrofe, quer dizer, o Ministério Público, a forma como está a funcionar, os tribunais desorganizados como estão, não dão mínima garantia às pessoas de poderem viver tranquilamente no seu próprio país. Portanto, muita atenção, não é? Muita atenção, muito Eu julgo que é assim, e recordo o seguinte, o atual regime nasceu com o movimento das Forças Armadas, que no dia em que toma o poder, o movimento das Forças Armadas apresenta um programa, o programa do MFA, em que tinha 14 medidas imediatas. 14. Uma delas era o combate à corrupção. Ao fim de 36 anos, 37, continuamos à espera dessa medida que era imediata há 37 anos. E repare, todas essas medidas imediatas resultavam das maiores preocupações que o movimento dos capitães de então e os democratas tinham face ao regime anterior. Portanto, um regime que se deixa contaminar, minar de tal forma, com tanta corrupção, corre o risco de deixar de ser. Eu julgo que se não se intervier nesta matéria, daqui a 2 ou 3 anos podemos ter problemas a sério e até, nomeadamente, quando a população começar a ter atenção, que é, no meio desta gente toda, quem é que não é corrupto, que não apareça aí um caudilho. Eu recordo que Hugo Chávez ganha o poder na Venezuela com um discurso anticorrupção. Portanto, que não aconteça nada do mesmo género por aqui. Claro. Custódio Oliveira, falta-me um minuto, mas um bom jornalista consegue fazer uma síntese destas coisas todas mais ou menos num minuto? O que acho é que nós nos desenvolvemos, somos um país com 870 anos e nós nos desenvolvemos por ciclos e de facto estamos num ciclo curto, um ciclo negativo, mas não há motivos para desesperar, não há motivos para ligarmos o semeador da desesperança, nada disso. Nós falámos aqui no 25 de Abril, no 25 de Abril estávamos todos muito piores, em termos económicos, em termos sociais, em termos culturais, em termos educacionais, muitíssimo pior, não tem comparação com a situação que temos hoje. E tínhamos uma guerra no ultramar, que é uma coisa que tínhamos uma guerra, tudo isso, e evoluímos muitíssimo.
Neste momento estamos numa situação de crise, é óbvio, e profunda e difícil, mas é um ciclo. Sempre a humanidade caminhou assim e o nosso país também caminhou assim e, portanto, a seguir a este ciclo mais negativo, nós iremos ter um ciclo, vamos ser capazes de ultrapassar esta situação. Já não agora, tenho dúvidas disso. Este ciclo 2012, 2013, haverá alguma ideia de quando é que estas coisas poderão de facto começar a mudar um bocadinho? Hoje um elemento-chave da atividade política é a velocidade, é a rapidez. E é por isso mesmo que vamos saber daqui a 1 ano ou 2 e muito obrigada a todos. Estamos a terminar este programa, muito obrigada pela sua atenção. Até para a semana.